Olá, venho novamente hoje para falar sobre o racismo. Procurarei centralizar mais a minha abordagem no seu aspecto histórico, religioso e político-social. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano demonstrou sempre a preponderância de ser racista, ou seja, alguns julgavam-se superiores aos outros e com esta ideia de superioridade tentavam controlar, dominar, oprimir e, em última instância, escravizar o outro. Ora, foi justamente isso que aconteceu ao longo da história da humanidade, de povos que privaram os outros da liberdade, dos direitos e da autodeterminação, com base nesta ideia da supremacia. Do ponto de vista religioso, não vou falar de todas as religiões, mas falando especificamente do judaísmo e do cristianismo, devo aqui dizer claramente que são religiões manifestamente contra a ideologia, contra o racismo, uma vez que não se enquadra naquilo que são os cânones divinos, daquilo que são a revelação das Escrituras Sagradas. Desde logo dizer que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, tal como diz expressamente Gênesis 1, 27. E com base nesta ideia de imago Dei, nele, o homem passa assim a usufruir da liberdade, da dignidade e de autodeterminação. Ou seja, o homem é livre e tem que continuar sempre livre porque este é o propósito original que Deus lhe criou. Nós sabemos que com base nesta liberdade é que o homem usou para cair no pecado. Ou seja, a liberdade, mesmo indo contra o próprio Deus, Deus não travou. É com base nesta liberdade que o homem decidiu desobedecer a Deus e, em consequência disso, entrou todas as calamidades do mundo, tal como nós sabemos. Mas não só esta ideia de que o homem foi feita para viver a liberdade, para ter a dignidade, não obstante perder esta dignidade com base no mau uso da sua liberdade, mas também por ser sagrado à natureza humana, que Deus providenciou salvá-lo da sua condição de miséria. Ou seja, a morte expiatória do Senhor Jesus Cristo para libertar o homem tem um pano de fundo de libertar o homem da escravidão do pecado. Razão pela qual todas as ideologias que são ideologias contrárias, ideologias que defendem a escravatura e o racismo, são manifestamente contrários aos propósitos divinos, uma vez que Deus, enfim, deu a dignidade ao homem e deu-lhe a liberdade. Embora nós sabemos que isso também se consubstancia na responsabilidade e responsabilização do próprio indivíduo, da forma como vai gerindo e lidando com a sua liberdade e com a sua dignidade. Resumindo e concluindo, não há qualquer tipo de conotação racista na Bíblia, antes pelo contrário, a Bíblia ensina-nos a fraternidade e a humanidade, o tolerar o outro e aceitar as diferenças e tratar o outro como a nós mesmos, tal como o próprio Senhor Jesus Cristo vai ensinando os seus discípulos. Mas do ponto de vista político-social, nós sabemos que, como eu disse, sempre houve o racismo desde a história da humanidade, que se vai consubstanciar numa perspectiva radical da escravatura. Mas nós sabemos que depois, com a Revolução, a Revolução Francesa, houve melhorias significativas. As políticas mudaram-se e que se vai, enfim, consolidando com a Declaração Universal do Homem, enfim, que deu garantias, liberdade e também o reconhecimento de valor inalienável da vida humana e também da sua dignidade. Mas nós sabemos que, do ponto de vista político-social, uma coisa é aquilo que se apregoa ou que se escreve nas leis, na Constituição e nas leis das repúblicas dos países. Outra coisa diferente é a mentalidade que está enraizada, que está, enfim, subjacente à natureza do próprio ser humano. Aliás, dizia um grande professor meu, um ilustre catedrático, que é o professor Eduardo Vera Cruz, explicava-nos que há uma tendência das pessoas quererem confundir o direito com a lei. Uma coisa é o direito, outra coisa bem diferente é a lei. Naturalmente que a lei tem que acompanhar o direito,
mas nem sempre é isso o que acontece. O que nós vemos aqui, que houve ganhos do ponto de vista legislativo, de haver leis ditas, podemos considerar perfeitas, mas que não traduzem aquilo que é a realidade do direito. Porque nós sabemos ainda que continua a haver racismo nas sociedades ditas mais transparentes, mais democráticas, nomeadamente aqui na Europa e nos Estados Unidos da América, enfim, não obstante não ter propriamente base legislativa, mas continua a haver porque há um costume assente com prática de convicção de obrigatoriedade que leva com que ainda alguns estão a ser segregados, estão a ser discriminados, estão a sofrer por preconceitos, etc, etc. Ou seja, vendo o racismo numa perspectiva geral, faz parte da natureza do ser humano, razão pela qual é uma realidade transversal ao próprio homem, desde os seus primórdios até aos nossos dias, e vai sempre projetar para, enfim, no futuro e por aí, enquanto subsistirem as sociedades. De modo que eu não tenho propriamente uma visão minimalista daqueles que consideram que o racismo é a relação do branco para com o preto. Não, eu não tenho esta visão redutora, uma vez que o racismo é do homem de branco para o preto, da mesma forma também do preto para com o branco. E, paradoxalmente, do branco para com o branco e do preto também para com o preto. Aliás, a história, enfim, pode nos testemunhar isso, de genocídios que aconteceram, nomeadamente aqui na Europa, mais precisamente o genocídio armênio e também o antissemitismo que se deu depois da Segunda Guerra Mundial, que dizimaram milhares e milhões de vidas porque se defendia a superioridade da raça ariana, da raça mais pura. E com base nessa ideologia extrema, procurava eliminar todos aqueles que faziam oposição. Mas havia mais perigoso de toda, a solução final, que é um eufemismo para, enfim, acabar com todos os judeus. Ou seja, o antissemitismo. E os judeus propriamente não são negros. E ainda hoje continua essa ideia de antissemitismo, de alguns que não querem a existência dos judeus. Falei dos armênios e falei do antissemitismo, que são casos mais flagrantes que nós assistimos aqui, que aconteceu na Europa. Mas também nós temos, por exemplo, em África, por todos os exemplos, o genocídio que aconteceu no Ruanda, que dizimaram vidas aproximadas mais de 18 a 1,5 milhão de pessoas entre os próprios africanos. Alguns dir-me-ão, mas isso tem a ver com as questões políticas. É importante dizer que o racismo tem sempre subjacente na sua ideia, no seu substrato, a política de superioridade, política de complexo e política de querer dominar e controlar o outro, etc, etc, tal como eu tinha vincado. Mas, então, como é que nós podemos lidar com essas situações? Tal como eu já disse, que o racismo sempre faz parte e vai continuar a fazer parte do cardápio da natureza do ser humano, porque é uma coisa que ele herdou do pecado original. O homem tem, enfim, faculdade de fazer o bem e da mesma forma também tem a natureza de fazer o mal. São duas realidades que vão sempre acontecer enquanto existir o ser humano. Hoje em dia já se fala de um outro tipo de racismo, embora ainda o racismo tradicional continua, do homem branco para com o preto e de uma forma reativa do homem preto para com o branco e também determinados preconceitos que vão encerrando essas tensões raciais, etc, etc. Mas hoje se fala de um transhumanismo, isto é, uma forma diferente do próprio racismo de homens, de invenções através de laboratórios, através de manipulação de células estaminais, de construir homens superiores e com base nisso também querer controlar outro homem. E como é que se pode, enfim, combater o racismo? Para não só fazer um diagnóstico, é preciso também apresentar as soluções. A meu ver, diferentemente daquilo que se apregoa, de que para combater o racismo tem que haver mais educação, mais tolerância, mais multiculturalidade, conhecer o outro, etc, etc. Eu não comungo desta ideia, porque se fosse isto, já teríamos dado passos significativos no que toca ao próprio cancro do racismo.
Porque desde logo os países que continuam a praticar de forma mais flagrante o racismo são países altamente desenvolvidos. Falamos aqui, precisamente, aqui na Europa e nos Estados Unidos da América. São países que têm mais cultura, formação e que lidam mais com povos diferentes, aliás, sempre lidaram e continuam a lidar, etc, etc. Mas mesmo assim, continuam a ser racista. A razão pela qual, na minha ótica, não é só por educação, porque a maioria das pessoas altamente desqualificadas, altamente instruídas, altamente viajadas, continuam a ser extremamente racistas, etc, etc. A meu ver, o racismo só se pode combater com moderação, tolerância e com valores do humanismo. Quer seja por pessoas que estão a ser vítimas do racismo, quer seja por pessoas que estão a ser racistas. Só assim que se pode construir ponte para nós vivermos no espírito de irmandade e também de própria justiça social. Caso contrário, continuaremos a viver na utopia e alimentar algo que jamais vai acontecer. Ou seja, isso é a receita e o antídoto para realmente combater o racismo. Mas desde logo é importante salientar que as pessoas que têm sido vítimas do racismo desde a história da humanidade até os dias de hoje são os negros. É importante frisar isto. Por que são os negros e continuam a ser ainda hoje os negros a sofrerem mais com o racismo? Porque o racismo ataca a estrutura, a identidade da pessoa. Desde logo, quem é a pessoa e quem são os seus progenitores, de onde é que é a sua proveniência, origem, etc, etc. Todos estes cúmulos de situação é alicerces que o racismo toca. Ora, quando nós falamos dos negros, em última instância, toda a origem dos negros vem da África. E a África é conotada e é de tudo que podemos considerar de piores desgraças que atingem a humanidade. É um continente onde há pobreza, fome, mortalidade galopante, pouca esperança média de vida para os seus cidadãos, autoritarismo, abusos, guerras, injustiças sociais, desigualdades sociais, etc, etc. Ou seja, a África é conotada tudo o que é de pior que podemos considerar que acontece neste mundo. Ora, se nós estamos nesta situação, como é que nós podemos dar ao luxo de sermos valorizados, de sermos considerados pelo outro? Isso é uma utopia. Aliás, dizia um ilustre, bem conhecido na nossa praça, que falava na racialização da pobreza. Porquê? Porque quanto mais uma pessoa é pobre em todas as dimensões, torna-se mais vulnerável a fim de poder ser objeto de preconceito, objeto de discriminação, objeto de opressão em última instância. Razão pela qual, para o homem negro libertar definitivamente do racismo, é preciso a afirmação no panorama internacional da África. Porque só a afirmação da África que pode libertar em última instância definitivamente o homem negro. E esta afirmação passa-se por boas políticas, investir na formação e na qualificação e também nas políticas públicas e execuíveis e a nível de desporto, a nível da cultura, a nível da economia e etc, etc. Porque só a afirmação da África no panorama internacional, os africanos e os afros vão ser vistas com os outros olhos. Porque é aquilo que eu estava a dizer, a tendência natural é do ser humano querer controlar o outro. E quanto mais uma pessoa está numa posição de vulnerabilidade, fica mais fácil ser controlado, ser dominado e ser ignorado e ser, enfim, segregado, etc, etc. Ora, é isto que acontece em África. Só para terem a ideia, essa ideia que eu estava a falar, a África não tem qualquer tipo de expressão, qualquer tipo de força numa perspectiva de influência na arena internacional. A título exemplificativo, um dos organismos mais importantes do mundo, que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a África não tem lá representante como dos membros permanentes. Todos os continentes têm, exceto a África. Por que razão a África não podia também estar ali representada? Se estamos a falar de um órgão que é muito determinante, que é muito influente no panorama mundial. Podia haver, mas para isso era preciso a convergência, a união dos próprios africanos,
para fazer essa reclamação, essa reivindicação. Só pena de desvincular as Nações Unidas. Mas nós sabemos que a África não está preparada para essa guerra. Porquê? Porque nós também sabemos que as próprias Nações Unidas visam mais ajudar os países em vias de desenvolvimento, não também para garantir, em última instância, paz e equilíbrio no mundo. Mas apoia mais países em vias de desenvolvimento. Quem são os países que beneficiam mais com as Nações Unidas? Naturalmente que são os países africanos. Logo, para entrar nesta guerra, é preciso também estar preparado para as consequências que se advêm desta guerra. E a África ainda não está preparada porque não temos líderes competentes, líderes comprometidos com aquilo que os pan-africanistas defendiam, que era da unidade africana e também da afirmação e dignificação do continente africano. Ora, todas essas calamidades que eu já evidenciei, do desprestígio, da miséria, da fome, do abuso, das guerras, enfim, da desumanidade que acontece em África, também é fator propício para o africano e qualquer afro ser discriminado, porque aquilo que eu disse é que a discriminação baseia sempre na identidade do ser humano, e esta identidade é impensável. O africano nunca pode se comparar com um europeu, não só por história já, enfim, que é uma história votada enfim, à inferiorização, votada à escravatura, votada à humilhação, mas também aqueles que nós temos hoje, que já temos os nossos países livres e independentes, continuam a fazer aquilo que não convém, a não seguir os trâmites dos grandes pan-africanistas. Essa é a razão pela qual nós continuamos a ser dominados do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista, enfim, científico e nas demais áreas, etc, etc. Porque a África não tem qualquer tipo de expressividade, qualquer tipo de afirmação, qualquer tipo de dignidade do ponto de vista internacional. Razão pela qual eu entendo que o racismo, de uma forma geral, vai continuar sempre a perseguir-nos. Mas, muito mais, sobretudo, os próprios africanos. E para isso é preciso a consciência, como dizia alguém, é preciso a consciência, a consciencialização dos próprios africanos e poder lutar com armas de justiça, com arma da moderação, com arma da tolerância, mas com armas, sobretudo, de desenvolvimento, porque só assim que vamos ser vistos de uma outra forma, de uma outra perspectiva e, sobretudo, numa perspectiva positiva. Pode haver não há qualquer tipo de contrato social que vai eliminar definitivamente o racismo. Não há qualquer tipo de democracia ou qualquer tipo de legislação, por mais bonita que seja, entre aspas, por mais perfeita que seja, que vai eliminar, porque uma coisa é aquilo que está reduzido no papel, outra coisa é diferente, é a mentalidade, é a estrutura que é montada, é a própria natureza do ser humano de querer, achar superior ao outro, humilhar o outro, controlar o outro e desprezar o outro, etc, etc. Ora, isto sempre vai continuar. Não tem aquela visão, a visão idealista, pregada por Tomás More, de uma sociedade justa e igualitária em todas as dimensões. Isso eu não acredito nisso. E nem também acredito que haja qualquer tipo de contrato social que vai mitigar ou que vai erradicar definitivamente as injustiças sociais, nomeadamente o racismo. Pronto. Mas também com isso não quero dizer que eu seja pessimista. De modo nenhum sou pessimista. Apenas realçar aqui, vincar aquilo que é a realidade da situação. Porque aí a realidade demonstra-nos que vamos sempre continuar com injustiças sociais e com racismo e com abusos, com guerras, etc, etc, porque faz parte da natureza do ser humano. É verdade que nós podemos tentar melhorar, podemos tentar mitigar algumas situações. Para isso também este vídeo está a ser feito para poder consciencializar as pessoas por este cancro que é o racismo. Até lá, como dizia Nelson Mandela, é preciso um longo caminho para a liberdade, para a emancipação do ser humano. Como dizia também Martin Luther King, e assim termino este vídeo, que é um sonho por concretizar. E este sonho só se concretizará, a meu ver, quando nós, com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, com aqueles que são regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima ocasião, se Deus quiser.